Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Olha, eu deixei o caso mais doido de todos pro final da nossa semana criminal. Então hoje está se encerrando a nossa semana criminal que comemora os nossos 300 mil inscritos. Muito obrigado a todos que acompanharam aí todos os vídeos. Se você não conseguiu assistir todos eles, eu vou deixar aqui embaixo a playlist de casos criminais. Lá, além dos vídeos da Semana Criminal, tem muitos outros casos para você maratonar e fazer o seu Brunoflix. Bom, gente, muito obrigado a todos que ficaram essa semana aqui comigo. Vocês são incríveis e agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. A Jolene Cummings, gente, foi uma mulher nascida no ano de 1984 no condado de Nassau, no estado norte-americano da Flórida. Quem teve contato com a mulher a descreveu como uma mãe amorosa de 3 filhos, tendo uma menina e 2 meninos pequenos. Os familiares também a consideravam uma irmã dedicada e uma filha atenciosa, além de ser esforçada e trabalhadeira. A Jolene fez diversos cursos de aperfeiçoamento e se tornou uma grande cabeleireira prestigiada e muito respeitada na região. Ela trabalhou no salão de cabeleireiros Tangles por 6 anos, onde construiu uma boa relação com seus clientes. Ela trabalhava várias horas do dia para conseguir levantar uma boa grana e assim proporcionar uma vida boa a seus filhos, que eram o seu mundo. Todos adoravam a mulher, ela era muito querida por toda a comunidade. No entanto, no dia 13 de maio de 2018, logo após terminar o seu turno no salão de beleza, a Jolene, de 34 anos de idade, simplesmente desapareceu e nunca mais foi vista, abrindo um capítulo de mistério e horror na pequena cidade onde ela morava. Quando a Jolene não apareceu para buscar os seus filhos, a sua mãe, uma mulher chamada Anne, ficou extremamente preocupada. A jovem mãe não tinha esse perfil de deixar tudo assim sem avisar, sabe? O seu filho Jason ficou aguardando no local combinado por quase 1 hora, tentando ligar para a mãe, mas ela não retornou as chamadas e simplesmente não apareceu. A senhora Anne, a mãe da Jolene, teve um pressentimento de que algo estava errado, de que algo ruim poderia ter acontecido. Seus amigos e colegas de trabalho também começaram a desconfiar de que algo estava fora do lugar, quando ela não apareceu no trabalho e deixou suas clientes esperando sem avisar e não atendia às ligações de ninguém. Isso, gente, foi muito alarmante. Por fim, no dia seguinte, portanto 14 de maio de 2018, a senhora Anne decidiu registrar o estranho desaparecimento da sua filha. Os oficiais imediatamente começaram a trabalhar no caso, eles conversaram com funcionários do salão de beleza e também entrevistaram diversas pessoas, tentando descobrir o que poderia ter acontecido com a Jolene. Além disso, eles começaram a investigar os seus relacionamentos para ver se algo poderia fornecer alguma pista. Uma pessoa em particular chamou a atenção deles, um homem chamado Jason Gee, que era coincidentemente o ex-namorado da jovem mãe desaparecida. Com poucas entrevistas, os investigadores descobriram que a relação entre a Jolene e o Jason era bastante conturbada. Inclusive, a polícia tinha sido acionada na casa da Jolene no dia 9 de maio, apenas 3 dias antes do seu desaparecimento, devido a uma discussão entre os dois. Um vizinho se lembrou de ter ouvido brigas e coisas se quebrando dentro da casa. Os dois tinham acabado de terminar o relacionamento, mas aparentemente o Jason precisava de um lugar para ficar e queria ficar dormindo na casa da ex-namorada. E foi exatamente isso que desencadeou a tal briga. Bom, quando a polícia chegou ao local, o Jason tinha fugido pela porta dos fundos porque já tinha um mandado de prisão devido a uma violação da sua liberdade condicional, ou seja, o cara já tinha sido condenado aí por outras coisas. Naquela altura, a Jolene informou à polícia que o Jason não a machucou, mas existiam registros anteriores que mostravam que ele havia agredido a mulher em outras ocasiões, e também havia 2 ordens de restrição contra ele. Sabendo de tudo isso, a polícia começou a procurar pelo Jason logo na manhã do dia 15 de maio de 2018, e rapidamente o encontraram. Ele foi preso por violar a sua condicional e também foi considerado pessoa de interesse
no desaparecimento da Jolene. Quando o trouxeram para o interrogatório, ele se recusou a falar e pediu um advogado, mas o seu pai procurou a delegacia para relatar que o seu filho era inocente, porque esteve com ele por todo aquele período, e que o rapaz não teve nada a ver com o estranho desaparecimento da sua ex-namorada. Os oficiais então começaram a analisar se aquele álibi realmente fazia sentido, se realmente era sólido. As coisas tomaram um rumo ainda mais estranho quando o carro da Jolene foi encontrado perto de uma loja Home Depot. As autoridades começaram a investigar como o carro chegou lá, se havia alguma evidência dentro dele e todas essas coisas. Ao analisarem as filmagens da Home Depot, eles viram uma mulher saindo do carro a 1h17 da manhã do dia 13 de maio, o mesmo dia em que a Jolene desapareceu. Mas essa mulher não era ela. A grande dúvida era, quem era aquela mulher? Eu vou dizer para vocês quem era, gente. Aquela mulher flagrada nas imagens das câmeras de segurança era Kimberly Kessler. E na época ela estava usando o nome de Jennifer Steibart. A Kimberly, pessoal, é uma pessoa bastante peculiar, para dizer assim o mínimo. Nessa altura ela estava com cerca de 40 anos de idade, era originária da Pensilvânia e tinha pelo menos 17 identidades diferentes, todas com nomes falsos. E para todas aquelas identidades, ela tinha números de seguridade social diferentes. Não me pergunte como ela conseguiu isso, porque ninguém sabia dizer. O que dizem as pessoas que estudaram com ela foi que ela era uma garota normal, até que um dia ela simplesmente surtou e não era mais a mesma. Depois que ela teve esse surto, ela se descontrolou e desfigurou os dentes do irmão com um taco de beisebol. Mas estranhamente ninguém registrou queixa na delegacia e ela passou a se gabar disso, se fazendo de durona e perigosa, colocando medo na escola toda. Ela era a Mean Girl, sabe? A menina malvada. A Kimberly desapareceu em 2004 e ninguém sabia onde ela estava, até que 8 anos depois, em 2012, a família dela decidiu registrar um boletim de ocorrência. Naquela altura, a polícia iniciou uma investigação para encontrá-la, mas rapidamente perceberam que ela era alguém que não queria ser encontrada e acabaram encerrando esse caso. Recentemente, ela apareceu novamente usando vários nomes e se comportando de forma muito estranha. Primeiro começou a fazer afirmações bizarras sobre a sua mãe. A Kimberly dizia para todo mundo que foi vendida para homens por sua mãe e que ela cortava seu cabelo para transformá-la em bonecas de voodoo. No entanto, uma amiga de infância afirmou que todas essas acusações são totalmente falsas. Ex-namorados e pessoas que a conheceram também tinham coisas perturbadoras a dizer sobre ela. Um homem chamado David Trumpus disse que em abril de 2018 a Kimberly entrou em contato com ele pelo Facebook e rapidamente pegou o seu carro e dirigiu da Flórida até o Texas. E assim que se encontraram, ela propôs um casamento. O David rapidamente disse que não, por motivos óbvios. Outro ex dela, gente, explicou que achava que ela poderia ter adquirido todos esses nomes falsos porque certa vez eles foram a um cemitério para supostamente homenagear o pai da jovem. E enquanto estavam lá, a Kimberly começou a vagar sem destino, obcecada em encontrar lápides de mulheres da mesma idade que ela. E lembra que eu mencionei que ela estava usando o nome da Jennifer Steibart? Pois é, esse nome ela encontrou no cemitério. A Kimberly ainda conseguiu descobrir o número da seguridade social dela e foi com essas informações que ela conseguiu ser contratada no salão Tangles, o mesmo onde a Jolene trabalhava. E foi assim que as duas se tornaram colegas de trabalho. Deu para entender a conexão até aqui, pessoal? A Jolene trabalhava com a Kimberly, só que ela não sabia que a Kimberly era Kimberly porque a Kimberly estava usando o nome de uma pessoa falecida. Bom, os investigadores descobriram que após a Kimberly, que estava usando o nome falso de Jennifer, deixar o carro da Jolene no Home Depot, ela entrou na loja e um funcionário ouvido pelas investigações mais tarde disse que notou que ela estava um pouco irritada e agindo de forma bem estranha. Ele deixou que ela usasse o telefone para chamar um táxi
Ela disse que estava saindo para beber com amigos e mencionou que precisava voltar na Planet Fitness, onde pegaria o seu próprio carro. Ou seja, ela foi com o carro da Jolene para Home Depot, entrou na loja, pediu um táxi e foi em busca do seu próprio carro, abandonando o carro da Jolene lá na Home Depot. Gente, Home Depot, para quem não sabe, é uma loja de materiais de construção bem parecida com a Leroy Merlin aqui do Brasil. Bom, o funcionário da loja contou ainda que a mulher ficou bastante tempo falando sobre o que a metanfetamina fazia com o seu corpo. Quando o táxi finalmente chegou, levou ela de volta ao salão Tangles. Algum tempo depois, quando soube que os policiais estavam conversando com o salão e fazendo perguntas, a Kimberly decidiu que era hora de dar o fora. Ela disse ao gerente do salão que estava saindo da cidade e, embora tenha fornecido um endereço de sua nova moradia, esse endereço se provou ser falso. Então, assim que o carro da Jolene foi encontrado no dia 15, uma busca pela Kimberly se iniciou. E ela não era tão esperta quanto pensava, porque no dia seguinte, dia 16 de maio de 2018, a Kimberly foi presa no condado de St. John's, que fica a cerca de 1 hora do condado de Nassau. Quando foi encontrada, ela estava escondida em seu Kia Soul, entre 2 caminhões em uma área de descanso. E ao ser presa, os policiais perceberam que ela estava vivendo em seu carro. Ela foi transferida para o condado de Nassau e rapidamente negou ter estado no carro da Jolene. Mas havia as imagens das câmeras de segurança, né? Então a situação dela estava bem difícil, não tinha como negar. Ela também foi registrada na ocorrência como Jennifer Steibert durante a sua prisão inicial e só depois foi descoberto que ela estava usando esse nome falso. Nesse meio tempo, gente, mais buscas estavam sendo realizadas. Todos estavam tentando encontrar a Jolene, mas a sorte parecia não estar a favor. Após a prisão da Kimberly por roubo de carro, a atenção se voltou para encontrar evidências de que ela poderia estar envolvida no desaparecimento da Jolene. E parecia bastante provável que fosse isso mesmo. Vários mandados de busca foram obtidos, entrevistas foram realizadas e até buscas aconteceram no salão Tangles. Durante a investigação inicial no salão, os policiais não estavam tentando descobrir se um possível homicídio tinha acontecido. Então as buscas eram muito diferentes do que eram agora. Agora as buscas eram de possíveis evidências de um crime cometido para tirar a vida de alguém. Os oficiais descobriram que o proprietário do salão esteve fora da cidade por um tempo na época em que a Jolene desapareceu e que ela estava cuidando de tudo, gerenciando a loja, as agendas e tudo mais. A verdade é que a Jolene era tipo a mão direita do proprietário e foi então que surgiram relatos de que havia bastante tensão entre a Kimberly e a Jolene dentro do salão. E, gente, eu posso dizer que esse tipo de tensão é até meio que normal dentro dos salões de beleza, porque para quem não sabe, antes de trabalhar aqui com a internet, eu era cabeleireiro e lá dentro do salão a gente tinha um ditado: em terra de cobra, quem tem veneno é rei. Porque assim, era uma cobra engolindo a outra. Isso acontece muito dentro do salão. É um ambiente muito tóxico, é um ambiente onde tem ali uma guerra de egos. Então, assim, não me espanta essa tensão entre a Kimberly e a Jolene, mas me espanta o que aconteceu na sequência e vocês já vão entender o porquê. Bom, enquanto a Jolene se dedicava e trabalhava muito, não deixando clientes sem atendimento, fazendo encaixes e ficando até tarde da noite para dar conta do recado, a Kimberly, por outro lado, era preguiçosa e não fazia quase nada. 2 dias antes do desaparecimento da Jolene, as duas tiveram uma discussão. E foi nesse momento que a Jolene comentou com uma outra funcionária que iria começar a investigar o passado da Kimberly para descobrir o que estava acontecendo e o que ela tinha a esconder. Bom, quando os investigadores realizaram uma busca mais aprofundada no salão, eles encontraram uma quantidade enorme de provas. Havia sangue nas paredes, nas cadeiras, nos armários e até mesmo no ralo da pia. As tesouras da Kimberly estavam cobertas com o DNA da Jolene. Quando os investigadores utilizaram o luminol, eles encontraram também muitos resquícios, de líquido vermelho em uma garrafa de água sanitária e em um esfregão. Enquanto rastreavam os outros movimentos da suspeita, a polícia descobriu que ela tinha ido ao Walmart
Quando analisaram as filmagens do supermercado, descobriram que a Kimberly comprou sacos de lixo, uma faca elétrica, amônia e luvas, além de ter passado em um lava-rápido no dia seguinte. Curiosamente, após a sua visita ao Walmart, ela cancelou o seu cartão de crédito e em seguida comprou braçadeiras com dinheiro em espécie. A Kimberly também apresentava ferimentos no rosto e nas mãos. Quando a polícia inspecionou o armário da Kimberly, encontrou suas botas. Ela estava usando essas botas no dia em que a Jolene desapareceu. E claro, havia líquido vermelho seco nas duas peças e o material combinava com o DNA que estava espalhado por todo aquele salão. A gaveta de dinheiro do salão também estava arrombada e foram encontrados $1.600 em dinheiro no carro da Kimberly. Outro funcionário notou que a planta do salão havia sido trocada por uma diferente. Assim, quando a polícia verificou as gravações de vigilância da área externa, viu quando a Kimberly jogou fora sacos de lixo aparentemente muito pesados, garrafas de produtos de limpeza, papel alumínio e até mais evidências. Os oficiais declararam publicamente que infelizmente havia evidências de que a Jolene Cummings não estava mais viva. Diversos interrogatórios foram feitos com a Kimberly e todos eles são bem estranhos. Ela estava calma e realmente não parecia afetada por nada, até que lhe contaram sobre as botas que encontraram. Gente, ela soube naquele momento que havia sido pega e foi então que ela pediu por assistência jurídica. Nesse meio tempo, a perícia técnica da polícia encontrou o histórico de pesquisas da suspeita na internet. Em abril de 2018, ela começou a pesquisar coisas no Google como colega de trabalho culpada de tirar a vida da colega, mortes de mulheres na Flórida, corpos sem vida, Murderpedia e outros temas relacionados. Todas essas pesquisas aconteceram antes da Jolene desaparecer, um claro indício de que a Kimberly estava planejando tudo. Depois que a Jolene sumiu, as pesquisas continuaram, mas mudaram para coisas do tipo Jolene Cummings sem corpo, sem crime. E a mulher ainda pesquisou pelo nome da Jolene no Google mais de 400 vezes nas próximas horas do seu desaparecimento. A polícia continuou mantendo a suspeita na cadeia por meses e procuraram o corpo da Jolene por todo esse tempo, mas não encontraram nada. A Kimberly acabou sendo transferida para a prisão do condado de Duval, porque ela entrou em greve de fome. Mas daí ela se recuperou e ficou tudo bem. A polícia então decidiu prosseguir com o caso, mesmo sem um corpo, e no dia 8 de setembro de 2018, a Kimberly foi oficialmente acusada de tirar a vida da sua colega de trabalho. É óbvio que ela se declarou inocente e nos meses seguintes algumas audiências pré-julgamento ocorreram e em 5 de março de 2019 o defensor público da acusada apresentou um laudo e afirmou que ela era incompetente para compreender um julgamento por conta dos seus problemas mentais. O juiz declarou na audiência que ela estava mentalmente incapaz e em 3 de julho de 2019 ele a enviou para um hospital psiquiátrico estadual da Flórida para um tratamento. A verdade é que os médicos psiquiatras a serviço do Estado não encontraram nada que justificasse ou apoiasse a ideia de que aquela mulher era incapaz de compreender com clareza um julgamento e o que isso significa na prática. Portanto, pouco menos de um ano depois, em março de 2020, o juiz declarou que ela agora era mentalmente competente para ser julgada. Imediatamente após isso, entre abril e junho de 2020, a Kimberly entrou em uma greve de fome de 56 dias, indo de 89 quilos para 34 quilos, deixando-a com o aspecto de uma mulher bem frágil. Alguns jornalistas ficaram se questionando se ela estava tão debilitada na tentativa de provar que era incompetente e mentalmente instável, para chamar a atenção ou mesmo para conseguir a simpatia do grande público, já que a essa altura esse caso já tinha se tornado extremamente midiático. O fato é que a cadeia do condado de Duval decidiu que não aguentava mais cuidar da Kimberly,
porque ela estava sendo hospitalizada quase diariamente e fazendo a maior algazarra, sujando toda a sua cela de fezes, tudo na tentativa de parecer louca e descontrolada. Então ela foi transferida de volta para o condado de Nassau. Em outubro de 2020, a Kimberly decidiu que precisava causar ainda mais alvoroço. As outras detentas já não a suportavam mais, porque ela carregava uma Bíblia para todo lado, gritando com todo mundo e evangelizando a todos na prisão. Ela também tentou brigar com várias detentas, provocando discussões e conflitos a todo momento, e ninguém gostava dela. Depois ela começou a se despir e a fazer gestos obscenos para a equipe da cadeia. A Kimberly também começou a afirmar que se recusava a aceitar o escritório do defensor público, porque ele era parente da Jolene e sempre que era levada ao tribunal, ela se recusava a ser acompanhada pelo defensor público e xingava até mesmo o juiz. Gente, só que é óbvio que o defensor dela não era parente da Jolene e ela fazia tudo aquilo só para causar mais e mais caos. Em abril de 2021, a mulher voltou a espalhar fezes pela cela e quando os oficiais entraram e tentaram levá-la para o banho, ela começou a passar fezes por todo o seu corpo e sujar tudo ao seu redor, inclusive jogando o material no rosto dos oficiais. Ela estava assim, gente, tentando dar uma de louca mesmo, se fazendo de maluca virada no giraia. Esses oficiais acabaram processando-a e ela foi acusada de 2 acusações de agressão a um oficial da lei, mas ela não estava nem aí e continuou causando mais e mais problemas. O julgamento finalmente começou em dezembro de 2021. Todos os dias ela entrava na sala de audiência e fazia barulho, então era levada de volta para fora. O juiz tentava trazê-la de volta e dava a ela todas as chances, mas ela não estava disposta a ser respeitosa na sala do tribunal, que era assim o mínimo que ela poderia fazer. Mesmo assim, o julgamento começou na segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, e foi concluído no dia 9, apenas 3 dias depois. Tentaram trazê-la para o último dia do julgamento, no dia 9 de dezembro, mas novamente ela agiu de forma inaceitável. Ela xingava, mostrava o dedo do meio, gritava, enfim, nem assim um animal se comportaria como ela estava se comportando. Ela estava mesmo tentando a qualquer custo convencer a todos que ela era assim, louquinha de pedra. O júri deliberou por pouco mais de 1 hora antes de retornar com um veredito de culpado. Isso mesmo, apenas um pouco mais de 1 hora, e considerando que não havia corpo nesse crime, foi uma resposta bem rápida do júri. A promotoria fez um trabalho excepcional e havia pilhas de evidências e testemunhas, além de argumentos muito fortes e convincentes contra a acusada. O xerife Bill Leeper fez um discurso em que afirmou que não acreditava que este fosse a primeira vez que ela tirava a vida de alguém, e que para ele a Kimberly Kessler era uma pessoa maligna em carne e osso. Ele esclareceu também que as buscas pela Jolene iriam continuar, mas que eles provavelmente só saberão onde ela está e o que de fato foi feito com ela caso a Kimberly abrisse a boca e contasse tudo, algo que ele não acreditava que ela faria e realmente até o momento não fez. A audiência de sentença estava marcada para o dia 27 de janeiro de 2022, e como de costume a Kimberly causou problemas antes disso. Ela continuou se expondo e tentou tirar a sua vida por 2 vezes, mas não obteve sucesso. Na audiência de sentença, ela tentou fazer o maior show e então foi conduzida para fora da sala da audiência. Kimberly Kessler não conseguiu convencer ninguém de sua loucura e o juiz esclareceu que ela não era maluca, que ela estava apenas fazendo showzinho mesmo. O juiz então, bem firme em sua decisão, sentenciou a mulher à pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e também a mais 5 anos de prisão pelo roubo do carro da Jolene. A mãe da Jolene fez um discurso emocionado, esclarecendo o quanto a Kimberly tinha destruído aquela família. A filha mais velha da Jolene estava sofrendo de estresse pós-traumático
e não conseguia mais aproveitar a vida da mesma forma que antes. Ela disse ainda que toda a família não consegue mais ficar em lugares com muitas pessoas, quase todos agora têm ataques de ansiedade e já não conseguem mais confiar nas pessoas como antes. A Kimberly passou por diversas avaliações com psicólogos a serviço do Estado para determinar se ela iria para uma prisão comum ou se precisava de acompanhamento contínuo. Por fim, ficou determinado que ela iria para a prisão comum mesmo, mas deveria visitar o psicólogo uma vez por semana. O corpo da Jolene Cummings nunca foi encontrado e diversas teorias surgiram. Existem jornalistas investigativos que acreditam que a Kimberly utilizou ferramentas para separar ali, vocês sabem, a vítima e colocou as partes em sacos de lixo, descartando tudo em vários lugares diferentes para dificultar a localização. Outros acreditam que ela enterrou a mulher em algum parque da região e outros acreditam ainda que ela tinha a intenção de roubar a identidade da Jolene e fugir para outro estado com os documentos da mulher. Sobre a motivação, há quem acredite que ela ficou com medo da sua verdadeira identidade ser descoberta pela Jolene e outros acreditam que, na verdade, ela tinha inveja da mulher, porque ela era bem-sucedida, tinha filhos, uma vida feliz e estava juntando dinheiro para abrir o seu próprio salão. Mas, como sempre, o que eu quero saber mesmo é a sua opinião. Então, deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.